Certamente que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Isso está escrito em Amós, no 3º capítulo, no verso 7. Bem, o que ocorre é que nós precisamos entender que há muita coisa falsa, a qual a Bíblia deixa claro, que nós precisamos tomar cuidado com pelo menos 8 pontos que podem ser verdadeiros, mas também podem ser falsos. Que pontos são esses? Primeiro, o falso evangelho, que não é outro, mas algumas pessoas entraram na igreja dos Gálatas, na Galácia, e estavam transtornando o evangelho de Cristo. E aí o apóstolo Paulo chama atenção para o falso evangelho. Também a Bíblia diz sobre os falsos cristos. A palavra Cristos, Messias, quer dizer ungido. Fala também sobre os falsos apóstolos. Fala também sobre os falsos profetas. E é o ponto principal que nós vamos falar hoje. Também sobre os falsos pastores, falsos mestres ou professores, falsos irmãos e, por fim, falsos judeus, das quais participam da sinagoga de Satanás, que está escrito em Apocalipse. Bem, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Tudo isso são coisas falsas. Obviamente, se há os falsos, há também os verdadeiros. Se há os falsos irmãos, há também os verdadeiros irmãos, não é verdade? E aqui hoje eu queria chamar a atenção sobre algumas coisas que têm guiado a igreja ao longo do tempo. Algumas pessoas têm dado muito ouvido para profecias que não estão na palavra de Deus. Isso é, eles têm chegado a esse entendimento pelo seu próprio raciocínio, fazendo cálculos, fazendo presságios, prognósticos, e têm lançado isso na internet, trazendo problema gravíssimo para muitas pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É fato que Deus revela, é fato que Deus já deixou claro, e a maior profecia que nós temos são as Escrituras. Eu não creio no sentido como muita gente fala que não existe mais profecia. Pelo contrário, a Bíblia diz que existe, estão atuantes. Afinal de contas, o Espírito Santo ainda está no nosso meio. Mas, irmãos, muita gente tem sido pego de surpresa por causa de profecia. Eu fiz algumas anotações. Algumas coisas que eu comecei a perceber na internet, coisas absurdas e que tomou proporções enormes. Há um tempo atrás falava-se que o Papa João Paulo II seria o anticristo. Olha que absurdo, que coisa assim, idiota. Porque falava-se que o Papa João Paulo II era o anticristo. O Papa morreu e nada de anticristo, ok? Depois veio o Papa Bento XVI. Aí falaram que o homem era o anticristo também. Renunciou e pronto, não se fala mais nisso, Falava-se depois do príncipe Charles da Inglaterra. Ele foi esquecido e agora a bola da vez é o tal do Emmanuel Macron, da França. Tá certo? São pessoas que estão tentando apontar a identidade do anticristo sem olhar para as Escrituras. O que acontece? Acontece que com a sequência de frustrações, a gente vê notícias, como eu vi ontem no site da Globo, de 7 vezes em que o mundo iria acabar. Ou seja, esses presságios, essas tentativas de tentar descobrir, pelos seus próprios raciocínios, a vinda do Senhor, o fim do mundo, essas tentativas têm se tornado motivos de deboches no meio da mídia. Por quê? Porque estamos deixando de olhar para as Escrituras para olhar para quê? Para as tentativas de homens que estão tentando falar sobre os dias da vinda de Jesus sem olhar para as Escrituras. Há sim sinais da vinda de Cristo, porém esses sinais não são observados da maneira que as pessoas estão fazendo. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: ninguém vai saber o dia e a hora exata da vinda de Cristo. Entretanto, ele deixou sim sinais para que a gente saiba que o dia está cada vez mais próximo. E isso é evidente. Veja bem, no ano 2000, muita gente não sabe. Eu fui criado na igreja, então eu já ouvi pregações assim. Era-se comum falar o seguinte provérbio: 1000 passará, mas 2000 não chegará. Isso era quase que um versículo. As pessoas citavam isso como se isso fizesse parte da Escritura. Bem, 1000 passarás, mas 2000 não chegará. O problema é que passou o ano 2000 e esse provérbio foi simplesmente esquecido. E aí o que nós precisamos fazer, irmãos? Cobrar. Quando alguém faz uma profecia falsa e ela não ocorre, você precisa chegar e contestar essa pessoa segundo as Escrituras. E aí eu vou mostrar exatamente isso. O que é que a Bíblia fala sobre essas profecias, E pessoas que usam o nome de Deus em vão
E aí o que a Bíblia fala? Que não usarás o nome do seu teu Deus em vão. Assim diz o Senhor, e o Senhor não tenha dito. Tá ok? Olha, depois de 2000 surgiram aquelas questões de falar que o mundo iria acabar em 2012. Passou 2012 e assim não para. As profecias vão dia após dia. Para você ter ideia, no dia 23 de setembro, que foi ontem, né? Muitos estavam falando que haveria o arrebatamento. Eu já tinha falado anteriormente que no dia 24, que é hoje, nós estaremos fazendo a live explicando um pouco sobre os falsos profetas. Por quê? Porque eu já sabia que o arrebatamento não poderia ser de 23 de setembro. Por quê? Porque as escrituras assim dizem. Precisa acontecer algumas coisas e aí nós precisamos ir para as escrituras. Muita gente quer debater o Apocalipse só pelo aquilo que eles ouviram, mas não por aquilo que eles pegam a palavra de Deus para averiguar. E muitas pessoas estão presas nos seus sistemas, né, esses sistemas que eu falo que estão aprisionando pessoas para não deixar elas abrirem mão dos seus erros. Né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você mostra para determinada pessoa, ele aprende, ele concorda, ele vê, e aí ao fim da conversa ele fala assim, eu concordo com isso, mas eu não posso ensinar isso, porque se eu ensinar vai me trazer problemas. Olha, eu me lembro dos fariseus, a qual a Bíblia diz que eles creram em Jesus Cristo, mas eles não confessaram para não serem expulsos das sinagogas. E aí Jesus diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é triste, isso é deprimente, né? Nós já tivemos algumas seitas no passado, alguns consideram essas tais seitas como igrejas até cristãs, que já fizeram prenúncios da vinda de Cristo, né? Em 1959, 800 e pouco, e aí foram várias, não é uma só, e aí não aconteceram. E aí como que isso fica conhecido? Como um grande desapontamento. A questão é que nem os apóstolos, nem Cristo e nem os primeiros bispos da igreja primitiva escreveram nada em relação a uma vinda de Cristo antes de que acontecesse todos esses sinais. Bem, dito isso, né, eu queria deixar claro para você que se você ler alguma versão que está escrito que um profeta se chamava vidente, não precisa assustar, porque antigamente, né, como está em 1 Samuel 9,9, fala assim, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, daquele tempo, de Samuel, o profeta se chamava vidente. Essa é uma expressão que era usada. Tá? A Bíblia fala que nós precisamos julgar tudo, mas segundo a reta justiça de Deus, ou seja, julgar tudo segundo a palavra de Deus. Jesus disse assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E é uma coisa que é terrível, eu quero fazer um vídeo depois explicando isso. É quando alguém simplesmente vira e fala assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. Meu Deus! E eles tentam falar que a letra é a palavra de Deus. E Jesus diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Se o espírito vivifica e a palavra de Jesus é espírito e vida, jamais ele estaria dizendo que a palavra de Deus mata. Né? Precisamos entender o contexto do que é que está sendo dito ali. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Levítico 19, 26, o Senhor fala assim, não comereis coisa alguma com sangue. Isso vai acontecer no concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde também há essa orientação para os gentios que estão convertendo, né? Mas aí tem uma continuação, fala assim, não agourareis nem adivinhareis, ou seja, fazer prognósticos, isso era proibido. Nós precisamos tomar muito cuidado com as profecias, porque eu vejo pessoas que dizem assim, olha, o que ele falou para mim, só eu e Deus sabíamos. Se tem uma coisa que só você e Deus sabe, ela está presa no seu coração, essa coisa, tá? Agora, a partir do momento que você praticou qualquer coisa ou falou qualquer coisa, não é só você e Deus que sabe, não. A Bíblia fala que o inimigo, o diabo, está ao nosso derredor. Então ele sabe o que você fez ontem, ele sabe o desejo que você falou, que deseja comprar, que deseja fazer, e ele tem os seus ministros, como diz Paulo, cuidado que eles têm espírito de adivinhação. E aí eles vão falar algo para você, e olha, isso é para distorcer o verdadeiro profeta. Há o dom de profecia real, como é o caso de Ágabo no Novo Testamento, que era um varão profeta. Né? Ele tinha o dom de profecia e ele profetizava segundo o Espírito Santo. Agora, uma pessoa que ele tem o dom de adivinhação, isso aconteceu com Paulo, né? Que uma menina ficava falando que ele era servo do Deus Altíssimo, mas ela tinha um espírito de adivinhação.
E isso aconteceu por vários dias e ela não estava falando mentira, ela falava a verdade. Ele era servo do Deus vivo, porém ela usava isso para dar uma validade ao seu ministério, ao seu dom, né? E ali Paulo repreende ela depois de vários dias que isso aconteceu. Paulo repreende ela, porque embora ela estava falando verdade, não era sob inspiração divina, tá certo? Eu queria ler Lamentações 2,14, que o Senhor fala assim: os teus profetas viram para ti visões falsas. É o que aconteceu ontem, quando disseram que haveria o arrebatamento, porém nós estamos aqui, todos estamos aqui, não é? Pois é. Os teus profetas viram para ti visões falsas e insensatas, e não manifestaram a tua iniquidade, o teu pecado. Muita gente está preocupada demais em ficar falando de coisas que vão acontecer no futuro, mas se esquece. Uma característica importante do profeta é denunciar o pecado do povo. A primeira coisa que tem que acontecer, irmão, que vai acontecer quando o arrebatamento estiver próximo, é que se levantarão profetas de Deus, pessoas que vão falar segundo a palavra de Deus, orientando o povo para que se arrependam. Não é isso que João Batista disse como um grande profeta na vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda? Essa é a mensagem: arrependei-vos. E aí, o que estava acontecendo ontem é que muitas pessoas, segundo notícias que nós recebemos, pessoas que até infelizmente possam ter tirado a própria vida pelo desespero. Ah, meu irmão, o arrebatamento jamais poderia causar desespero em alguém. Eu creio no arrebatamento, porém, segundo as Escrituras, ele acontecerá após os eventos e os sinais que Jesus disse que haveriam de acontecer. Como assim? Vamos pegar um semáforo, tá? O semáforo está verde. E aí, de repente, o semáforo fica amarelo, uma cor de advertência, um aviso, tá ok? E ele está avisando o quê? Que logo depois do amarelo vai acender a luz vermelha. Assim acontece com os sinais da vinda de Cristo. Nós não sabemos que momento que esse semáforo vai passar de amarelo para vermelho, mas sabemos que quando ele está no amarelo, aí sim, a qualquer momento ele pode ficar vermelho. Mas o que acontece é que no semáforo verde as pessoas já estão falando que ele vai ficar vermelho. Tá entendendo? Tem sinais para ocorrerem. Tá? Vou continuar a leitura de Lamentações 2,14. Os teus profetas viram para ti visões falsas e insensatas, e não manifestaram a tua iniquidade para te desviarem do cativeiro, mas viram para ti profecias vãs e coisas que te levaram ao exílio. O profeta tinha que denunciar o pecado do povo para que eles fossem livres do cativeiro, mas infelizmente eles enganaram as pessoas. Por isso, João 7, Jesus fala assim: não julgueis, João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai, agora ele manda julgar, segundo a reta justiça. E essa reta justiça nada mais é do que pela palavra de Deus. Tá ok? E a palavra de Deus, ela pode sim julgar e discernir profecias e ensinos como esse que você está recebendo agora também. Ok? Porque a autoridade das Escrituras está em Hebreus 4,12. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, ela tem aptidão, para discernir, ou seja, julgar os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que é apta para isso. Tá certo? Agora eu vejo muitas pessoas pegando versos e distorcendo. Precisamos tomar cuidado. Por exemplo, Gênesis 1,14, o Senhor fala que ele criou luminares. Ele fala assim: disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles, os luminares, para sinais e para tempos determinados, né? E para dias e anos. Ou seja, a lua seria um medidor de tempo para que as festas em Israel completassem os seus ciclos. É por isso que está em Salmo 104, verso 19, fala assim: designou a lua para marcar o tempo, ou marcar as estações. A palavra ali na hebraica é moed, né? Que quer dizer tempo determinado para uma festividade em Israel. O sol conhece o seu acaso. Ok, então a gente já sabe que a lua ela foi estabelecida, além de governar a noite, também para marcar tempos, né? Lua nova marcava assim tempo importante para Israel, marcava o início dos meses, né? E aí muita coisa é a partir disso. Porém, um dos últimos sinais que Jesus fala é que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, né? Mas isso ainda não aconteceu, só para você ter uma ideia, né?
Deuteronômio 18, verso 10, olha o que Moisés fala. Aliás, isso fala por inspiração divina. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, olha, a profecia falsa, adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus lança de fora diante de ti as nações que estavam em Canaã, né? Praticavam isso. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ou seja, deveriam ouvir a voz do Senhor quando forem conquistar a terra de Canaã. E o que a igreja tem feito hoje? Ao invés de ouvir a voz de Deus, eles têm ouvido a voz de falsos profetas da internet. E isso é muito perigoso, tá? Eu me lembro do texto, está aqui em Isaías, fiz anotações, obviamente. Isaías 47, 13 diz assim: Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levante-se, pois, agora os algoreiros do céu, ou seja, aqueles que ficam pesquisando o céu, né? Só uma coisa, tá, irmão? Horóscopo não serve para você que é crente no Senhor, tá? Mas a pesquisa do céu, isso é semelhante a fazer, por exemplo, como é que chama o negócio? Fazer... Me fugiu da mente agora a palavrinha de pessoas que pesquisam a astrologia, né? E astronomia, né? Os astrólogos, astrônomos, sei lá. Então a diferença de um para o outro, uma é ciência, considerada ciência, a outra é considerada a astronomia, e a astrologia tem uma diferença. Mas a questão toda é que a igreja tem que se tornar supersticiosa com essas coisas, certo? E aí Deus fala: levante-se, pois, agora os agoureiros do céu, né? Os que contemplam os astros, olha, eles eram guiados pelos astros. Os prognosticadores das luas novas, e salve-te do que hás de vir sobre ti. Essa palavra do Senhor está falando sobre isso. E o que é que tem acontecido com muitos crentes nesses tempos? Eu me lembro da questão das luas de sangue. Você deve lembrar disso também, né? Muitos pastores abriram os seus púlpitos para pregadores falarem sobre lua de sangue, e muita gente ficou esperando o ano passado sobre a vinda de Jesus nesse mesmo período de agosto, setembro, outubro, não é? E nesse mesmo período eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, porque todo ano surge alguma coisa. Pode ter certeza que essas pessoas não têm vergonha na cara. O ano que vem eles vão tornar a falar novamente de profecias, vão falar que o arrebatamento está próximo e que a data vai ser em setembro, outubro, novembro, dezembro, e aí vão quebrar a cara de novo, e eles somem e de repente desaparecem de novo, do nada, e recebem 1 milhão de inscrições lá nos seus canais, as pessoas seguindo, mas não querem ir para as Escrituras. Isso é um absurdo. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Precisamos tomar cuidado. Eu só sou espiritual se eu for guiado pela palavra do Espírito. E Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Se eu for guiado pelas palavras de Jesus, pode ter certeza que você não vai ser enganado por essas coisas. Mas cuidado, você é o que você se alimenta. Se você gasta muito tempo na frente do YouTube e ouvindo um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra, você vai ser enganado pela repetição. De tanto ouvir aquilo ali, você passa a acreditar. A princípio é até assustador e de repente você fala: não é que faz sentido? Né? Pegaram a profecia de Apocalipse 12, né, que fala da mulher que está vestida de sol, pisando sobre a lua, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e que nasceu dela um menino varão, e aí começaram a colocar algumas emendas de que esse menino varão, né, seria o planeta Saturno, se eu não me engano. E olha, é um misto de mitologia grega, greco-romana, com superstição, né, com astronomia, sei lá como é que chama o negócio, que me fugiu a mente agora, se eu ficar agarrado vai fugir de novo, né? Mas a Bíblia fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, guarde o bem, retende o bem. Sabe, irmão? Nós precisamos tomar cuidado. Será que é isso que Deus estava querendo falar?
olha para as estrelas e fica procurando os sinais ali. Quando fala de sinais no Sol e na Lua, está falando que o Sol vai escurecer, a Lua não vai dar sua luz, as estrelas vão cair do céu. É algo bem claro, bem simples para qualquer crente fiel no Senhor Jesus. Sem precisar de binóculo, de qualquer tipo de situação, ele vai perceber os sinais. Porque Deus é com ele onde ele estiver. Entende? E infelizmente o que aconteceu, eu não quero aqui fazer uma crítica às pessoas em si, mas a coisas, a doutrinas, a ensinos. Entende? Por isso que eu não estou citando o nome de pessoas, porque eu não acho que vai ser conveniente. Veja bem, quando nós falamos algo assim, nós precisamos tomar cuidado, porque a consequência é muito grave. Né? Há pessoas que são levadas e elas são levadas no momento em que ele está aguardando o tal do arrebatamento, que eu creio que vai acontecer, mas como eu já disse, depois dos sinais a qual Cristo deixou. Se você falar com essa pessoa que o arrebatamento é hoje, ele pode passar um dia muito tenso e se ele tiver problema de coração, ele pode morrer. Então isso precisamos tomar cuidado, sabe, irmão? Porque nós precisamos tomar cuidado. Deuteronômio 13:4, veja bem. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que ordenou o Senhor teu Deus que andasse nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Havia uma pena de morte em Israel para aquele profeta que profetizasse algo que não acontecesse. Olha para você ver como que é sério falar algo em nome do Senhor, tá? Como eu falei, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque as profecias precisam ser julgadas. 1 Coríntios 14:29 diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É necessário julgar uma profecia, não é nenhum absurdo você querer conferir se aquilo é de Deus ou não. Tá ok? Existem profecias que elas são falsas e elas até cumprem. Como eu disse, Satanás sabe o que você fez ontem. E eu falo pelo meio de seus ministros, ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Mas há os seus ministros espalhados pelo mundo afora, e a Bíblia fala que o diabo está ao seu derredor, né? E ele está pesquisando. Então ele sabe o que você deseja, o seu projeto, né? Se eu estivesse acompanhando alguém, eu fazia um caderninho de anotações e eu acompanharia ela, né? Eu já vi alguns falsos profetas que eles trabalham da seguinte forma: eles vão na sua casa, eles te ouvem, você desaba todos os seus problemas, ele ora com você e você confessa um monte de coisa. Passa-se o tempo, você até esqueceu que contou isso para ele. E aí ele está lá no culto e de repente ele solta uma profecia daquilo que ninguém na igreja sabia e até você tinha esquecido que tinha contado isso para ele. E ele vai e fala assim diante da congregação: é verdade ou não é, irmão? Aí você fala assim: é verdade, é Deus que está falando. Não é Deus que está falando, não, é você que falou para ele. Está entendendo? Então a gente precisa parar de ser bobo. Porque, olha para você ver, e a pessoa fala assim: olha, Deus vai fazer isso na sua vida. A pessoa sabe que já está encaminhado para acontecer, muita coisa. Mas eu vou dizer aqui, segundo o texto de Deuteronômio 13, verso 1, fala assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, olha, sinal ou prodígio, e aconteceu o tal sinal, veja bem, até se acontecer, ou prodígio que te tiver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-lo. Veja bem, esse profeta falso profetizou algo que aconteceu, mas ao invés dele te direcionar a Deus, ele te direciona a outros deuses. Olha o que Deus fala: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, pois o Senhor vosso Deus, olha igreja, preste atenção, vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Deus te deu um mandamento: ouve a voz do Senhor. E aí vem um falso profeta, fala algo, acontece, mas ele manda um ensino. Não é o sinal cumprir que determina se ele é um profeta de Deus ou não, mas o ensino que ele está apresentando. Se ele te leva para longe de Deus, ainda que a profecia se cumpriu, ele é sim um falso profeta. E Deus está provando o seu coração para saber se você vai ficar firme com a verdade dele ou vai ser guiado pelos falsos profetas, pelos sinais. E olha que João Batista foi o maior homem
né? Jesus fala que nunca houve homem maior do que João Batista. Lógico que está se excluindo, né? Nunca houve homem maior do que João Batista. E ele foi um grande profeta, né? Inclusive foi o último profeta da antiga aliança, e ele não fez sinal algum. Um grande profeta que não fez sinal algum. O maior de todos, por incrível que pareça, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Outra orientação, com espírito de adivinhação. Eu já falei Atos 16 ao 18. Olha para você ver. Abre aí, enquanto eu vou beber uma aguinha. Atos 16, verso 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Isso é real, isso não é falso, não é invenção. Ela tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E o que eu quero dizer com isso é que há pessoas com espírito de adivinhação nas igrejas. Paulo fala que não é de admirar que até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E é os seus ministros, ele envia, ele também semeia, ele semeia o joio no meio do trigo, irmão. Precisamos entender isso. Então, só que qual é a capacitação que essa pessoa tem? É espiritual, só que a capacitação é adivinhação. E essa menina, seguindo a Paulo e a nós, que está narrando é Lucas, né? Clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Qual é a mentira que ela falou? Nenhuma. Inclusive, ela com espírito de adivinhação, ela anunciou uma verdade. Mas qual era o problema nisso? Que ela anunciou isso para dar validade ao seu ministério, ao seu dom espiritual, mas esse dom não vem da parte de Deus. Então, se Paulo deixa aquilo acontecendo, quer dizer, ela fala a verdade, mas ela ensina mentira, ela leva as pessoas ao engano. Aí o que acontece? E isso fez ela por muitos dias. Isso me chamou a atenção. Paulo não repreende ela no primeiro dia. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Percebe que nós precisamos estar atento com os espíritos de adivinhação? Entende? Precisamos estar atento porque muitas vezes a profecia ela pode até ser verdadeira, mas não vem de Deus. Ela pode até se cumprir, como nós vimos agora, mas não vem de Deus. E quando não se cumprir, fica mais fácil, né? Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, olha para você ver, falou em nome do Senhor, mas Deus não mandou. Assim diz o Senhor: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O profeta que tiver a presunção, presunçoso, ousado, né, abusado, de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, nem isso Deus aceitava. Esse profeta morrerá. Entre os filhos de Israel, não era para ter alguém falando em nome de outros deuses. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, usou o nome de Deus, nem acontecer assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, falou aquele profeta: não tenhas temor dele, não tenha medo dele, não respeite-o. Entenda? A pessoa usou, e eu já vi circunstâncias, nós precisamos ser observadores. Eu já vi pessoas que realmente têm o dom de Deus, só que ele se vê numa circunstância que as pessoas estão tão ansiosas por ouvir Deus falar, que essa pessoa se deixa levar pela soberba. Então ele começa a falar: Deus está mandando, Deus está me mostrando, e Deus já não está mostrando mais. Entretanto, essa pessoa já tinha realmente falado algo em nome do Senhor. E eu me lembro que Jesus fala, né? Muitos dirão o seu nome, em teu nome, Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome profetizamos, em teu nome, lembra? Expulsamos demônios, em seu nome fizemos isso. Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Jesus não chama eles de mentirosos. Provavelmente eles expulsaram mesmo o demônio, né? Mas eles praticavam. As obras deles eram más. E a Bíblia fala: nós precisamos julgar a árvore pelos seus frutos, né? O problema é que as pessoas falam assim: só eu e Deus que sabíamos disso, né? E não é bem assim. Você vai lembrar que Jó,
Lá em Jó, Satanás estava do Senhor pergunta: de onde você está vindo? Ele de rodear a terra, passear por ela. E Deus fala: observaste meu servo Jó? Irmão, pode ter certeza, se Deus usasse, se Deus usasse, certamente ia ser verdadeiro. Mas se o inimigo usasse alguém com espírito de adivinhação para, entre aspas, profetizar algo para Jó, Satanás sabia muito da vida de Jó, porque ele ficou um tempão parado observando, e Deus observou isso. Falou assim: você observou meu servo Jó? Se Satanás estava observando Jó, ele poderia simplesmente encontrar com Jó, né? Satanás usar alguém para encontrar com Jó e falar lá na boca dessa pessoa que Jó tinha 10 filhos, e Jó falaria: olha, essa pessoa nunca me viu, como é que ela sabe que eu tenho 10 filhos? Né? Poderia falar vários segredos de Jó para ele, sendo que Jó mesmo não faria ideia de onde saiu aquela informação. Não é? É claro que eu sei que Jó teria discernimento disso, tá certo? Estou te dando um exemplo de que nós não podemos ser enganados. E aí eu não posso simplesmente condenar todos os profetas por causa que há os falsos. Ora, se há falsos profetas, evidentemente é porque há os verdadeiros, não é isso? A Bíblia fala, inclusive, que no fim dos tempos vai ter 2 testemunhas que profetizarão, né? Então, a pessoa tentar dizer que não existe profetas hoje, está fazendo uma alegação completamente equivocada. E no fim da transmissão eu quero falar sobre isso. E Deus muda a profecia? Muda também. Só que tem um detalhe, irmão. Em relação à vinda de Cristo, isso não vai mudar, porque já está escrito. Foi Jesus que declarou, né? Isso é óbvio. Já estou afirmando isso para ninguém pegar isso como um argumento de que Jesus não veio ontem, o arrebatamento não foi ontem, e eu vi pessoas falando que vai ser hoje. Por quê? Porque estão aguardando um alinhamento mais perfeito da Lua. Olha que absurdo. Então tem que fazer o alinhamento e balanceamento do Sol também, né? Isaías 38, verso 1, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias ia morrer. E veio a ele o profeta Isaías. Isaías é um profeta legítimo, certo? Filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pronto, essa é a palavra de Deus, ok? Isaías virou e foi embora. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, na mesma hora. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Isaías estava saindo do palácio. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ou seja, teu pai é o teu antepassado, né? Ouvi a tua oração. Olha que lindo. Deus mandou Isaías voltar e consertar a situação. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te acrescentarei os teus dias 15 anos. Então, acontece às vezes de Deus dar uma profecia, mas a circunstância, Deus vai lá e manda o profeta voltar. Mas isso não se aplica a nenhuma circunstância escatológica, porque todos os sinais já estão dados e escritos e são imutáveis, segundo a palavra de Deus. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão mudar, não passarão. Entende? Isso precisa estar bem fixado na mente da igreja, para que ela for pesquisar sobre as coisas do fim, tem que ir para a palavra de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma interpretação pode atropelar os eventos da Escritura. Por isso a Bíblia diz que ela é apta. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, o que é inspiração? Você puxa o ar, você inspira. Quando você joga o ar para fora, você expira. A Escritura é inspirada. O Espírito Santo inspirou homens para escrever a palavra de Deus. E proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, contestar, que é isso que eu estou fazendo agora, ensinando também, mas contestando, para corrigir. Corrigir tem o propósito de consertar, não destruir, mas corrigir, consertar, para instruir em justiça. Para quê? Qual o objetivo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é apta para tudo isso, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Vou dar um outro exemplo de quando Deus muda a palavra do profeta. Tá? 2 Samuel 7, verso 1 ao 15.
E aconteceu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro na casa de cedro, né? E a arca de Deus mora dentro de cortinas. Ou seja, Davi está assim, eu estou morando num palácio lindo, e o templo de Deus, que seria ainda o tabernáculo, está no meio de cortinas. A arca está lá, né? E ele fala assim, e disse Natã ao rei, a ideia, Natã entendeu, Davi está com um propósito maravilhoso, eu vou construir um templo para o Senhor, maior do que o palácio, uma coisa linda. E Natã foi impulsionado ali pela emoção. Disse Natã ao rei, vai e faça tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Percebeu? Ah, menino. Porém, aconteceu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã. Natã sabia que Deus era com Davi em tudo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e aquele propósito parecia ser legal, parecia ser bom. Mas veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Aí Deus vai falar com Davi, ó, você não vai edificar uma casa para mim. Está vendo que a palavra de Natã, a princípio, foi uma palavra da sua emoção. Natã era um profeta legítimo. Ele é, né, em toda a história bíblica, um profeta legítimo. Mas pelo impulso, por querer ajudar Davi, por querer incentivá-lo, ele fala, vai, faz tudo que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. E eu vejo profetas fazendo isso também. A pessoa é profeta de Deus, mas em determinado momento ele dá lugar à sua emoção. E aí não tem nada a ver com o espírito de adivinhação que eu tinha falado anteriormente. Eu estou falando que ele agora, ao invés de ele pedir uma resposta de Deus, para que Deus fale com ele, ele fala por impulso. Ó, isso é de Deus, hein? E aí depois o Senhor falou com Natã, olha, isso não é não. Eu vou deixar o seu filho Salomão fazer o templo por amor de ti, porém tem um detalhe, você não vai fazer, Davi, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Lembra disso? Então Deus foi muito criterioso com Davi, assim como foi duro com Moisés também. E não deixou ele entrar na terra prometida porque ele falou imprudentemente. Lembra disso? Pois é. Seria bom quem está vendo esse vídeo assistir no canal 2 vídeos. Um é porque Moisés não entrou na terra prometida e não é porque ele bateu 2 vezes na pedra, como muita gente acha. E também o outro vídeo está relacionado a posso julgar? Será que eu posso julgar? É claro, você deve julgar. A Bíblia fala, não julguei segundo a aparência, mas julgai. Agora está mandando, segundo a reta justiça de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, julgando o que foi anunciado em relação à reta justiça de Deus. Como que nós devemos ser guiados? Isaías 8:20, para saber se a profecia é de Deus ou não. A lei, Isaías 8:20, circula esse verso. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Quando Isaías está dizendo, ele fala o seguinte, um profeta precisa falar segundo a lei, ou ao testemunho da lei, isso é, aos profetas. Se eles não falarem segundo isso, que já estava escrito naquele tempo, é porque não há, evidentemente Isaías não estava escrito, né? Mas já tinha muita coisa escrita. É porque não há luz neles. Olha, a palavra de Deus, a palavra dos profetas, a Bíblia diz que ela é como a luz que ilumina lugar escuro. Entende? Se ela é luz, mas se eles não falam de acordo com a palavra de Deus, é porque não há luz neles. E é o que aconteceu agora, de pessoas que falaram que haveria o arrebatamento ontem, e não aconteceu, porque não falaram segundo a lei e os profetas, ou seja, segundo a palavra de Deus. E aí você percebe que não há luz nessas afirmações neles. Tá ok? E você fala, mas os profetas não são tanto assim. Ah, é? Mateus 24:11, Jesus fala assim, surgirão muitos falsos profetas, são muitos, e enganarão a muitos. Hoje eu percebo como que os falsos profetas podem enganar muitos. Irmãos, eu tive curiosidade de olhar alguns canais de pessoas que têm ensinado coisas erradas. São milhares e milhares e milhares de seguidores que são praticamente militantes. Se você falar isso aqui, falar que eles estão errados. Segundo a Escritura, eles não conferem as Escrituras, eles preferem ir segundo o que está sendo ensinado por aquela pessoa. Isso é um absurdo, eu não oriento a ninguém. Seguir o que eu estou ensinando sem abrir a Bíblia e conferir. Irmãos, nós precisamos entender isso. A autoridade máxima da verdade de Deus
é o testemunho da Escritura. Eu posso interpretar até de uma maneira equivocada, mas você não tem que seguir uma maneira equivocada. Você precisa conferir se é aquilo mesmo que está escrito, como fizeram os judeus em Bereia, quando Paulo estava pregando. Paulo era um apóstolo. Paulo não se sentiu ofendido quando a igreja era uma sinagoga na época, recebeu o ensino de bom grado e depois conferiu em casa para ver se as coisas realmente eram assim. Ao invés de Paulo apelar, o que ele faz? Ele elogia. E isso nós precisamos ter um coração assim, entender que aquilo que eu falo não pode estar acima da Escritura. Não é? Então que você confira também. Eu estou sempre citando os textos bíblicos para você conferir. Tá ok? Atos 20, 28. Vamos lá. Diz assim: olhai, pois, por vós, Paulo falando aos bispos, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Ou seja, os bispos pastoreiam, fazem o serviço do pastor. No Brasil chama-se as pessoas de pastor. Mas biblicamente só existiam dois ministérios funcionais: bispos e diáconos. Pastoreio, evangelista, isso são dons ministeriais, não funções. Eu vou explicar isso em um outro vídeo, tá? Então, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com seu sangue, ou seja, com o sangue do seu filho. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo dizendo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, no meio da igreja, que não pouparão o rebanho. Olha, ou seja, se o rebanho se dispersar, se morrer por falta de alimento, de cuidado espiritual, eles não estão nem aí. Lobo só quer comer a carne da ovelha. E que dentre vós mesmos, olha, não vai vir só de fora não, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem, o propósito, discípulos após si. Isso aqui é para você entender. Pessoas vão falar coisas perversas sem medir a consequência das suas palavras para atrair seguidores no YouTube, no Facebook, seja onde for. Estou te dando um exemplo, trazendo isso para o contexto de hoje. Existem pessoas, irmãos, que eles não têm o mínimo de temor de Deus. Eles falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal de todo mundo sem medir suas palavras e as consequências. O mundo não sabe discernir que existem os irmãos em Cristo e os falsos irmãos. Como eu disse no início da postagem desse vídeo, eu falei que havia 8 coisas falsas, né? Eu falei que havia o falso evangelho, mas existe o verdadeiro. Os falsos cristos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos e falsos judeus. Tudo isso, existe os falsos. Agora, o que as pessoas fazem? Eles denunciam, eles pegam isso aqui que alguém fizer de errado e noticiam, o negócio fica no Brasil todo, e pega o certo que as pessoas fazem e ocultam, se escondem. Um dia desse eu quero falar sobre 2 pontos importantes. 2 pontos importantes. Um é contribuição na igreja, tá? Para que serve a contribuição? E o outro é sobre como é que é? Um é sobre a contribuição e o outro é sobre meu Deus do céu, me fugiu da mente. Estou aqui agora. Sobre o direito dos obreiros em receber. Por que eu vou falar isso? Eu não recebo salário nenhum da igreja que eu pastoreio, tá? Eu trabalho no meu serviço, chego e eu vivo do meu salário, do meu emprego. Então, eu preciso fazer um vídeo para explicar à igreja sobre isso. O fato de eu não receber não quer dizer que eu vou acusar um pastor que recebe, um obreiro qualquer, de receber, falar que ele é um obreiro falso, porque as escrituras lhe dão direito. Eu quero falar sobre isso, mas esse direito não é de comer a carne da ovelha, é a lã da ovelha. O que é lã? É só a parte exterior, né? E isso aí tem que falar com cuidado sobre contribuição, porque há 2 problemas. Há os obreiros que querem receber, que são gananciosos, que querem receber demais, além daquilo que lhes é permitido. Isso é a ganância. Mas há aquelas pessoas que não querem contribuir nada. Isso é a avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Pessoas que não querem contribuir com nada. Que tem a cara de pau de falar assim:
Eu ajudo o mendigo na rua, mas eu não tenho coragem de ajudar na minha igreja. Isso é um absurdo, né? Mas vou deixar isso para depois. Nós vamos falar sobre isso. Só estou alertando aqui que nós vamos falar um vídeo sobre isso, porque tem muita gente repetindo igual papagaio as coisas que ouve no YouTube e tem feito o quê? Como a Bíblia fala? Falado coisas perversas para atrair discípulos após si. E esses discípulos saem repetindo essas coisas perversas e eles não estão preocupados com o rebanho. Oséias 4,6, o Senhor fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Na nova aliança, todos nós somos reis e sacerdotes. Não é para aplicar isso para liderança só não, porque agora nós somos reis e sacerdotes de Cristo. Amém? Logo, se nós rejeitarmos o conhecimento do Senhor, ele fala: eu também te rejeitei. Ele fala assim: e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Veja que a Bíblia é clara e nós precisamos observar as coisas. 1 João 4,1 diz assim: eu não posso acreditar sem eu discernir antes de uma profecia. Por isso fala assim: amados, não creiam em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já, naquele tempo, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Imagina se no tempo de João, apóstolo, já tinha se levantado muitos falsos profetas e ele alerta: amados, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos são de Deus ou não. Porque muitos muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E hoje em dia, então, como é que está a coisa? A tendência é só piorar, irmão. A Bíblia fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias se levantarão homens e vão falar coisas perversas. Nos últimos dias vai piorar, né? 2 Pedro 2,1, né? Pedro vai explicar que as doutrinas e os falsos ensinos vêm debaixo dos panos. Olha o que ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente, debaixo da coberta, debaixo dos panos, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Sabe o que tem acontecido? Muitos vídeos no YouTube tem pessoas de canais que têm ensinado as pessoas a voltar para as práticas da antiga aliança. E eles começam assim, daí a pouco eles começam a negar a divindade de Cristo, depois eles negam que Cristo seja diferenciado dos seus irmãos, né? Que nós vamos ser exatamente igual a eles. Esquece que nós não vamos receber. Deus nunca nos prometeu onipotência, onipresença, onisciência, que só Cristo tem esses atributos divinos. E daí a pouco eles negam Cristo. Olha para você ver que coisa triste. Negarão o Senhor que os resgatou. Haviam sido resgatados, mas negaram e caíram, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ainda hoje e no futuro vai haver profetas falsos que vão fazer sinais. Olha para você ver. Marcos 13, 22, também Mateus 24, 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Não é coisa boba não, irmão. Eles vão fazer sinais absurdos, não é? Que vai enganar, se for possível, até os escolhidos. Não é só o ensino que vai ser errado, não. O ensino errado acompanhado de um sinal, e isso atrai muito mais seguidores, né? Por isso Deus já tinha falado em Deuteronômio que, ainda que o sinal se cumpra e ele te ensinar a ir fora do Senhor, não é para seguir, não é para temer esse profeta, tá? Cuidado. Lucas 6, 26, essa é uma palavra que eu carrego sempre no meu coração. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, falar bem de você. E é o que muitas pessoas têm procurado, ser falados, ser bem vistos. E por isso muitos, mesmo depois de conhecer a verdade, não admitem porque preocupam com a sua reputação. Ah, o que as pessoas vão falar de mim se eu começar a ensinar isso agora? Toda a vida eu ensinei assim e agora eu vou ensinar diferente. Não é? Mas a Bíblia diz, ai de vós quando todos os homens vos disserem bem. Por quê? Assim faziam seus pais aos falsos profetas. Quem gosta de muito elogio, falso profeta, que fica correndo atrás disso, sabe? E isso é um perigo. E como que você conhece o falso profeta? Além da palavra dele estar fora da palavra do Senhor, além de, apesar de falar, fazer sinais e se cumprirem, o seu ensino vai contra a palavra do Senhor,
nós temos outra receita de Jesus aqui. Fala assim, Mateus 7,16 e 7,20. Fala assim, porque pelos frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Né? Ou seja, eu não tenho como eu dar colher uva no espinheiro. Né? Portanto, pelos seus frutos, pelas suas ações, pelas suas obras, pelas suas práticas, não pelo que eles falam simplesmente, eu vou conhecer se alguém é de Deus ou não. Tá? Perigoso é que a aparência dele, por isso que Jesus fala, não julgue pela aparência, mas julgue pela reta justiça, pelas obras. Mateus 7,15, Jesus diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Sabe por quê? Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, falam mansamente. É terrível, irmão. Porque quando você tem o entendimento da palavra de Deus, você vê alguém ensinando heresia, como Pedro fala, encobertamente. Eles falam manso. Eles são muito... Irmãos, é terrível. Quase que você fala assim, rapaz, quase que eu acreditei nesse negócio. E Deus te dá a percepção que está lá, ó, ele começa a trazer um monte de coisinha boa, mas no meio daquilo ali, debaixo dos panos, está encoberto uma heresia, um veneno terrível. E veneno não precisa ser muito. Um pouquinho de veneno já mata a vida espiritual de uma pessoa. Então fala, porque vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. E eu tenho percebido uma coisa, sabe? Muitas vezes os falsos profetas, eles até se trajam, vou falar terno, gravata, etc. Não que seja errado, não que seja pecado, mas eles fazem muita questão da estética. Se aparecer como uma pessoa de autoridade ou coisa desse tipo, eles têm uma preocupação enorme em ser reconhecidos. E isso dá certo, porque as pessoas vão pela aparência. E Jesus alertou, não julga pela aparência, mas julgar segundo a reta justiça de Deus. Né? E é o que aconteceu quando Samuel vai olhando, vai caminhando para ungir Davi rei. 1 Samuel 16, 7 fala assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atente, não preste atenção apenas para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Davi não era tão grande, né? Como era Saul. Porque o tenho rejeitado. Aqui está falando de Saul. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Logo em seguida Samuel vai ungir Davi. O que acontece? Deus fala com Samuel, desculpe. Olha, não olha para a aparência de Saul, nem para a sua altura. Saul era muito alto. A Bíblia fala que ele se despontava em todo o povo, ele destacava. Né? Então, obviamente, se fosse escolher um rei, tinha que ser ele mesmo. Mas Deus fala, não olhe para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração, o Senhor vê o coração. E nós, infelizmente, vemos a aparência. Se chega alguém com um carrão na porta da igreja, Tiago já tinha falado, não dá as primeiras cadeiras para os ricos, não faça acepção de pessoas. Né? Mas o que a igreja pensa? Que homem abençoado, E se você olhar lá, quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, que tragédia que Lázaro vivia, hein? Lázaro era um mendigo miserável, ficava ali na porta do rico, esperando comer as migalhas que caíam da mesa dele. Se fosse olhar, o rico vestia-se de púrpura, que era uma cor real, né? Ele vestia de linho finíssimo, que se você entender na escritura, linho representa a justiça dos santos, ou seja, ele se portava com a aparência de alguém justo. E se fosse perguntar na igreja hoje, qual deles que era abençoado por Deus? As pessoas falariam, é claro que é o rico, porém quem foi salvo? Lázaro. E o rico não foi. Então, irmão, nós precisamos entender que nós não podemos olhar a aparência. Nós olhamos a aparência até de pregação. Tem gente que ama aquelas pregações que parece que a unção é medida por decibéis, né? A pessoa diz, por que aqui nessa noite? E etc e tal. E a pessoa vai, grita e começa a gritar, sabe? E aí, no fim das contas, você pergunta a pessoa, como é que foi a mensagem? A pessoa fala, foi uma maravilha. O que você entendeu? Nada, mas o fogo desceu lá na igreja. Meu irmão, Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento, que vocês vão compreender, do que falar 1000 palavras em línguas que você não vai compreender e o entendimento ficar sem fruto. Temos que ter um objetivo quando nos reunimos, alimentar uns aos outros, edificar o corpo. Né? Eu já vi tanta coisa de profecia que é absurdo. Eu contei um dia desse que uma pessoa recebeu uma profecia
de que Deus estava preparando um varão para ela. Só que ela era casada. Pensa numa profecia falsa, né? E eu já precisei pedir uma pessoa para se calar, porque estava entregando uma profecia falsa. Irmão, quando você percebe, você precisa se levantar contra aquilo que é errado. Mas cuidado que você precisa fazer isso com sabedoria de Deus, para você não mandar uma pessoa que está sendo inspirada por Deus calar. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí você tem que ter muito cuidado para isso. João, né? Maior do que profeta, vamos falar assim. Olha o que Jesus fala em Mateus 11, do verso 9 a 11, e também Lucas 7, 26 a 28. Mateus 11, 9. Jesus diz assim: mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Olha, o ministério de João Batista foi enorme. Ele preparou o caminho para o Messias. Já pensou? Porque este é de quem está escrito, João Batista: eis que diante da tua face envio o meu anjo, o meu mensageiro, não é? Que preparará o caminho, diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Se você perguntar hoje, as pessoas vão falar assim: quem foi o maior? Eles falam: Moisés, Abraão, Noé, não é? Tantos e tantos, Daniel, etc e tal. Mas Jesus fala que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. O ministério dele era muito maior do que de um profeta. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E Jesus está fazendo uma comparação, porque os homens são menores do que os anjos, por exemplo. E retirou-se outra vez, João 10, 40. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Olha, maior do que profeta e não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse era verdade. Está vendo? Um profeta verdadeiro. E ali, e muitos ali creram nele. Na verdade, João, maior do que profeta, não fez sinal nenhum. Mas tudo que um profeta verdadeiro disse era verdade. Olha que coisa linda. Mas você acredita que tem gente que não quer nem saber de ouvir isso que eu estou falando hoje? Por quê? 2 Timóteo 4,3 diz assim: porque virá tempo, e já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não querem ser corrigidas, não querem andar segundo a palavra de Deus, eles acham que a liberdade é motivo de ser irresponsáveis, e liberdade não é irresponsabilidade, temos compromisso com a palavra de Deus, não é? Então, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra dita da maneira que ela é, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Eu não gostei dessa igreja aqui não, o pastor só fala de pecado, eu vou embora. Aí ele vai, procura a igreja que fala com ele que ele pode continuar no adultério, né? Que Deus vai tolerar isso aí, que Deus vai relevar isso no fim das contas. E aí ele fica ali confortavelmente. Mas você acha que Deus está isentando essa pessoa de culpa? Não. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão o ouvido das verdades, mas se voltarão, cuidado, se voltarão às fábulas. Cuidado, quando as pessoas elas começam a sair das escrituras e começam a pegar livros variados de contos e fábulas, não é? E aí eles começam a ficar transtornados por ensinos que não são os ensinos da palavra de Deus. Tá ok? Então, por que essas pessoas vão ajuntar para si mestres segundo os seus desejos? Porque eles têm desejo de ouvir coisa agradável. Ninguém gosta de ouvir alguém falar assim: olha, adultério é pecado. Se você está em adultério, saia disso. Mentira é pecado. Se você está falando mentira para ganhar dinheiro, por exemplo, como vendedor, então você precisa parar de falar mentira. Como Paulo diz, aquele que roubava, não furte mais. Né? Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as mãos para que tenha com o que ajudar aquele que tiver necessidade. Tá vendo? O Evangelho ele confronta a nossa antiga vida. Se você não quiser ouvir a verdade, você vai procurar o quê? Mestre segundo os seus próprios desejos. Não é isso? E vão desviar o ouvido da verdade e vão se voltar às fábulas. Uma das fábulas foi que dia 23 de setembro de 2017, ontem,
haveria o arrebatamento. E as pessoas não querem ouvir a verdade e deram ouvido para essas fábulas e ficaram frustradas, envergonhadas. E outros têm cara de pau de falar que não foi ontem para ser hoje, porque ainda está tendo o alinhamento mais perfeito da Lua. E eu estou aqui esperando, porque a qualquer momento, né, pode ser que eu suba aqui e aí a live vai ficar acompanhando. Se acontecer, vocês podem desligar a live, tá? Porque vocês foram deixados para trás. Mas vamos lá. Precisamos tomar cuidado, porque não é profecia que garante salvação para ninguém. Olha aqui o que acontece. Uma confissão sem prática leva à condenação. Eu posso até confessar o Senhor Jesus como Senhor. É o que acontece com os falsos profetas. Veja bem, Mateus 7:22. Nas igrejas, quando alguns falsos profetas ministram algo, eles falam isso em nome do Senhor, usando o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles chamam o Deus de Senhor. Olha o que eles falam. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O problema não foi o que eles fizeram, foi o que eles praticaram. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês praticam iniquidade, aparte-se de mim. Lembra que a Bíblia fala que serão julgados cada um segundo as suas obras. Isso, Romanos 2, versos 6 e 7. Abre lá, anota Romanos 2, versos 6 e 7. Porque a prática deles eram más, eram desobedientes à verdade, mas obedientes à iniquidade. Então, deixa eu só dar uma conferida aqui. Isso. Uma confissão sem prática, irmão, ela leva a pessoa à condenação. Mateus 7:21 fala assim, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tá vendo? Não é quem fala Senhor, não é quem confessa Jesus como Senhor que vai entrar no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Isso Mateus 7:21. Muita gente fala assim: eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor. Irmão, ele só é seu Senhor se você for submisso à palavra dele. Por isso, eu torno a repetir: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas tá vendo que ele está falando do futuro? Entrar no reino é futuro. Mas aquele que faz a vontade, ou que pratica, essa prática são os frutos a qual nós discernimos quem é um falso profeta e um profeta verdadeiro. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vou só compartilhar com vocês algo interessante, que existe um documento chamado Didaquê, talvez alguém conheça, e lá tem uma orientação muito interessante sobre profetas, né? Lá fala assim, na igreja primitiva, né? Que se alguém chegasse e ficasse mais de 3 dias na igreja, algum visitante para pregar, se ele não saísse, ele era para ser considerado um falso profeta. Se ele pedisse dinheiro, era para ser considerado um falso profeta. Olha, eles nunca proibiam o ato de você, a igreja em si, ter o desejo de dar o dinheiro para ajudar essa pessoa. Não. Mas a pessoa pedisse dinheiro, ele seria considerado falso profeta. E graças a Deus eu queria deixar aqui um elogio à Convenção Batista Nacional. Eu não faço parte dessa convenção, embora conheço muitos pastores de lá. Eu queria deixar um elogio à Convenção Batista Nacional porque eles tiveram uma reunião e aí ficou determinado que as igrejas participantes da convenção, elas seriam proibidas de contratar músicos, pregadores, bandas usando o dinheiro da igreja, né? Não era para contratar as pessoas para isso. Mais do que legal. E aí, quando as igrejas fazem alguma coisa errada, as pessoas descem a lenha. Mas quando faz certo, poucas pessoas elogiam. Então, estou deixando isso aqui para vocês saberem que Deus está assim trabalhando no meio das igrejas e das convenções para que isso venha a ser purificado. Eu achei isso fantástico porque estava destruindo a igreja no Brasil. Tá? Lembra do falso profeta lá de Apocalipse? Olha como que ele vai trabalhar. Apocalipse 13, 13 e 14 diz assim, do falso profeta: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Lembra de quando Elias fez isso? Você imagina um falso profeta, no fim dos tempos, fazendo sinais, fazendo fogo descer do céu à vista dos homens. Já pensou?
Isso vai chamar muita atenção. E quando as pessoas virem isso acontecer, né, e aí qualquer ensinamento que esse falso profeta ensinar vai ser seguido, né? E engana os que habitem na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta. Agora olha o ensino. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida, né, da espada e viva. Lembra de Deuteronômio? Quando o Senhor fala, se um sinal acontecer, mas esse profeta te ensinar a seguir outros deuses, não vá diante deles. E aí, irmão, é exatamente o que aconteceu aqui. Um profeta anunciou algo, mas esse algo que ele anunciou, né? E isso está aqui aonde? Deuteronômio 13, verso 1. Tal profeta sonhador te deu um sinal e aconteceu, mas ele diz, vamos após outros deuses. Deus está provando o seu povo. E aqui também, né, diante dos sinais do falso profeta, lá no fim dos tempos, o povo está sendo provado também. Tanto é que a Bíblia fala que fará tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos, né, se possível fosse. E o objetivo disso é enganar. Por isso que Apocalipse 19, 20 fala assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Olha para você ver, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Então o propósito, fazer sinais para enganar aqueles que receberam o sinal da besta. Não é? Agora, 1 Timóteo 4, 1. Você vai ver a consequência das pessoas que estão recebendo esses ensinos falsos. Eles também são culpados por não averiguar nas Escrituras se as coisas realmente são assim. 1 Timóteo 4, 1 fala assim, mas o Espírito Santo, expressamente ou claramente diz que nos últimos tempos, agora, no nosso tempo, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? Abandonar a fé. Cair da graça de Deus. Estavam na fé, estavam firmes, mas abandonaram. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, são hipócritas. É por isso que Jesus detestava tanto a prática, não as pessoas, mas a prática da hipocrisia dos fariseus. Porque eles falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Já não dói, a própria consciência deles já não dói em falar coisas absurdas. Você fala, irmão, como que você tem coragem de falar assim? Você está destruindo o evangelho. Eles não estão nem aí. Eles querem ser seguidores, eles querem ser aplaudidos, né? E nós precisamos tomar muito cuidado. Paulo fala em 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verdadeira, mas Paulo fala que já havia muitos que estavam falsificando a palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha a diferença, né? Mas em 1 Coríntios 11:19, sabe o que ele diz? Até importa que haja entre vós heresias. Para quê? Qual o propósito? Os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, se há falsos, aqueles que são sinceros precisam combater, precisam apontar os erros segundo a palavra de Deus. Tá certo? Aí você fala, pastor, mas essas pessoas que profetizaram essas coisas no YouTube, tadinhos, eles não têm culpa, eles foram enganados. Ah, é? Então vamos ver o que acontece em Ezequiel 14:9. Se você lembrar, quando Tiago vai falar assim, muitos de vós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Porque se eu estou te ensinando algo errado, né, eu preciso saber que Deus vai levar e vai pedir em conta minhas palavras. Ezequiel 14, verso 9 e 10. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele. E ele vai explicar que isso aqui, não é que ele fez isso absolutamente. Destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levantarão sobre si o castigo, e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Ou seja, esse profeta já havia ele foi enganado pelo que ele estava fazendo. Deus já havia o rejeitado, então Deus permitiu que ele fosse abandonado. E agora sabe o que acontece? Esse profeta agora ele está sendo usado
para enganar. E quem seguir esse falso profeta, olha o que a Bíblia fala, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Tadinhos, eles não sabem o que estão fazendo. Ora, eles não têm a palavra, o povo foi destruído porque faltou entendimento. Mas muitas vezes as pessoas não querem entendimento. Você fala, irmão, vamos estudar? 1 hora a gente vai tirar para a gente estudar. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não, bom. Ora, se eu compro uma televisão e eu não leio o manual dela, quando dá problema eu fico perdido. Não é assim? E nós temos um manual de vida prática, que é a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem saber desse manual. Né? Fazer o quê? Olha que Deus fala em Ezequiel 13, ele fala coisas profundas. Ezequiel 13, verso 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Ó, profetizar contra os profetas. E diz aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Já havia isso em Israel? Você acha que não há isso hoje? Viram vaidade e adivinhação. Verso 6. Adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Eles estavam dizendo que Deus mandou falar isso. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Viu o que aconteceu agora? Falaram um monte de coisa e fazem as pessoas esperar o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Agora Ezequiel está denunciando o pecado dos profetas, que eram falsos. Verso 10. Porquanto sim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que os outros o cobrem com argamassa não temperada. Aí ele fala assim, verso 16. Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto, Ezequiel, contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. Profetizas. Verso 23. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e saberei que eu sou o Senhor. Olha, estavam profetizando do seu coração, do seu próprio espírito, nem precisaram ser induzidos. Ezequiel 22, 28. Os seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Usando o nome de Deus, usando a autoridade de Deus. Quando Jesus fala assim, vão e façam isso em meu nome, ele está falando que você agora tem que ir fazer qualquer coisa espiritual em nome de Jesus, não é no seu próprio nome. E agora os profetas estavam falando lá em Ezequiel, assim diz o soberano Senhor, sendo que Deus não havia dito. Ou seja, as pessoas dizendo, assim está escrito na Bíblia, mas não está escrito. Jeremias 27, verso 9. E vós não deis ouvido aos vossos profetas. Olha o que Deus está dizendo. E aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Ou seja, não, vocês não vão para a Babilônia. Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Ou seja, não ouve esses profetas não. Eles estão dizendo que vocês não vão para a Babilônia. Se vocês não se arrependerem, vocês vão. Né? Verso 14, 27, 14, Jeremias 27, 14. E não deis ouvido às palavras dos profetas falsos, que vos falam dizendo, não vos... Por quê que eu estou dizendo isso? Jeremias estava profetizando assim para o povo, mas Jeremias era um profeta legítimo. Olha o que os falsos profetas diziam. Não servireis ao rei da Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Está entendendo? Deus está contra os profetas. Deixa eu ver aqui. E agora,
Jeremias 23, verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Quantos sonhos aconteceram ano passado de um terremoto no Brasil, de um tsunami no Brasil, que seria em 2016, depois passaram para 2017, e falaram que ia arrasar com as praias do Rio de Janeiro, falaram que os sonhos iam acontecer, que ia acabar com o litoral brasileiro, e não aconteceu. Irmãos, isso foi o ano passado, hein? Isso foi o ano passado. Sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que me esmiuçará a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. O que tem de sonho mentiroso na internet, irmão? Misericórdia. Diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Jeremias 14, 10. Abre sua Bíblia. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto gostaram de andar errantes, o povo estava gostando do erro, e é o que acontece no Brasil hoje, e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Você acha que Deus se agrada de que está andando no erro? Não. Mas agora se lembrará da iniquidade, do pecado deles, e visitará os seus pecados, vai dar recompensa. Disse-me mais o Senhor, não rogues para este povo para o seu bem, ou seja, para de orar para esse povo, para o bem deles. Para de orar para esse povo, para o bem deles, porque eles estão gostando do erro. Chegou o tempo em que Deus iria visitar esse povo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Não é que Deus não se agradava de jejum, de holocausto, de oferta, nem nada, das festas. É porque eles faziam isso com hipocrisia. Já falei isso também em outro vídeo. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, não vereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Olha o que os falsos profetas diziam. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Visão falsa, adivinhação, vaidade, soberba. E o engano do seu coração, ação maligna e ação carnal, estava conduzindo aqueles falsos profetas. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu vos tenha mandado. E dizem, nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Aqueles que eles falavam que não ia acontecer, estava acontecendo. Segura só um pouquinho que nós já estamos acabando. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar essa transmissão, mas ela é muito útil para nós. Eu queria que você entendesse uma coisa, né? Por causa dos falsos profetas, muitas pessoas acabam ignorando que há os profetas ainda nos dias de hoje. E aí eu queria falar sobre isso, tá? Primeira coisa em Efésios 3, verso 4 e 6. Depois eu vou falar sobre... gostaria de fazer um vídeo depois explicando sobre as funções ministeriais, que é bispos, os diáconos, havia também os cooperadores, e também, mas a função ministerial mesmo, bispo e diáconos, e os dons ministeriais, que é apóstolo, evangelista, profeta, apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores e doutores e mestres, né? Ou mestres, seria essa função. São dons ministeriais, tá? No Brasil, ficou corrente chamar as pessoas de pastores, mas o certo seria bispos, tá? Ou seja, que é um presbítero, um ancião ou algo desse tipo, tanto aplicado à idade quanto à sua função. Timóteo, por exemplo, era um bispo, entretanto era um jovem, tá ok? Mas não é isso que eu quero me ater. Efésios 3, verso 4. Por isso, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, no passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, no tempo de Paulo, no Novo Testamento, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, qual era a revelação? Que os gentios são co-herdeiros, ou seja, são também herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Herdeiros de qual promessa? Da promessa de Abraão, a qual os judeus já participavam e agora também os gentios. E aí todos eles, quando se convertem a Cristo, tanto os judeus quanto os gentios, se tornam participantes de um mesmo corpo, é o corpo de Cristo. Isso, Paulo está usando a linguagem para falar sobre a igreja. Tá? Eu queria falar sobre alguns falsos profetas no Novo Testamento. Atos 13, verso 6. Então, essa é a dificuldade para pronunciar isso, né? 13. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Percebeu? Atos 13, verso 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, se opôs a ele na tentativa de desviar da fé o procônsul. Não é? Agora, veja bem. Esse aqui tentou comprar o dom de Deus, né? Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas, Atos já é a igreja primitiva. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, olha a ação profética no Novo Testamento. E eu quero explicar isso porque tem gente que fala assim, João Batista foi o último profeta. Falta de entendimento absurdo. João Batista não foi o último profeta. O que a Bíblia fala em Mateus 11, 12 é o seguinte. Até os dias de João Batista, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que quer dizer isso? A lei e os profetas profetizaram até João. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. Não está dizendo que João Batista seria o último profeta. Está dizendo que João Batista era o último profeta da antiga aliança. Então a lei e os profetas duraram até João. A partir de então, nós estamos numa nova aliança. E esse Ágabo, o irmão Ágabo, eu gosto demais dele, rapaz. Ele era um profeta, Atos 11, 27. E fala assim, um dos profetas, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito, olha que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito predisse, ou seja, ele fez uma previsão, não dele, mas pelo Espírito, de uma grande fome que sobreviria a todo o mundo romano. E o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então Ágabo, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetizou e essa profecia se cumpriu. Atos 21, 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, um profeta do Novo Testamento. Tá certo? Por isso, Paulo vai falar o seguinte, né? Em 1 Coríntios 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejam ignorantes. Aí eu gostaria que você, se puder, ver um vídeo que está no canal que se chama Dom de Línguas, né? Alguma coisa assim. O que você precisa saber sobre os dons espirituais, tá? Tá lá no canal, o canal chama Canal 12 Tribos, tá? Digita inteiro canal, porque se digitar só 12 tribos vai aparecer 1 milhão de coisas lá. Canal 12 Tribos, tem lá um vídeo escrito assim, o dom de línguas, o que você precisa saber sobre os dons espirituais. Então Paulo fala assim, acerca dos dons espirituais não quero que sejam ignorantes, né? Ou seja, não quero que vocês desprezem, que ignorem, que sejam desconhecedores.
No verso 29 ele fala assim, porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Na igreja nem todo mundo era profeta. Quem é profeta? Quem tem um dom de profetizar. Ok? E aí no verso 31 ele fala, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. No próximo capítulo, 1 Coríntios 13, 2, fala assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, né? E ele está falando sobre isso, é o contexto, e ele vai falar assim, 1 Coríntios 13, 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Quando? Na vinda de Cristo. Havendo línguas, acabarão. Quando? Na vinda de Cristo. E havendo conhecimento ou ciência, desaparecerá. Agora? Não. Na vinda de Cristo. Porque em parte conhecemos, agora, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Cristo, então o que é em parte será aniquilado. O meu corpo glorificado é o que é perfeito. Imagine que após o arrebatamento, você tem um corpo glorificado, você está vendo a Deus, como Jesus fala, né, que verão a Deus, e aí você vai precisar de profecia na eternidade? Não. Você vai precisar de línguas na eternidade? Não. Né? Tudo tem um propósito. E ele fala, então quando vier o que é perfeito, tem gente que fala, tá vendo? Não existe mais profecia, então não existe mais conhecimento, porque o próprio texto está dizendo, havendo conhecimento desaparecerá. Será? É lógico que não, né? Por isso, Romanos 12, verso 6, Paulo fala, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tá certo? Segundo a 1 Coríntios ainda, continuação, verso 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Você é um profeta. Então tem alguém falando uma profecia, você ora a Deus e julga essa profecia. Os outros precisam julgar. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam. O objetivo da profecia é edificar o corpo, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O propósito da profecia é consolação, é instrução, é ensino, é uma repreensão, tá? E os espíritos dos profetas, não é o espírito de Deus, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por isso que eles podem levantar e se assentar com ordem, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas, no plural, as igrejas dos santos. Ok? Efésios 2:20, o Senhor tinha falado que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, que está falando aqui. Tá? Você vê que apóstolo vem primeiro. Como ele falou em Efésios 3:6, ele está falando aqui também, apóstolos e profetas. Que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, isso é o corpo de Cristo, a qual nós somos uma pedrinha, né? Somos um tijolinho nesse edifício. Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, bem unido, bem conectado, cresce para templo, morada, santo, templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E aí você vai entender uma coisa, irmão. Efésios 4:11 diz assim, Jesus, que é o sumo pastor principal, ele é apóstolo também, está em Hebreus, Jesus é apóstolo, Jesus é pastor, Jesus é varão profeta, né? Jesus é evangelista, Jesus é o mestre, mas ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para evangelistas, para profetas, que é o assunto que nós estamos tratando, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou pastores e doutores, querendo, olha o propósito, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ok? Sobre profecia na igreja, 1 Coríntios 14, 22, Paulo fala assim, de modo que a língua são sinais, não para os infiéis, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis. Olha a diferença de uma profecia vinda de Deus. Pois se toda a igreja congregar num lugar
e todos falarem em línguas, e entrar um indouto ou infiel, uma pessoa que não conhece, não dirão por acaso que estão loucos? Né? Lógico que eles vão falar isso, o povo está louco, não estou entendendo nada. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido. Quem convence? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, portanto, olha para você ver algo interessante. Os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Um profeta de Deus, ele anunciou aqui o quê? Algo que é segredo do coração, nem o diabo sabe. Segredo do seu coração. Uma vez que você não jogou isso para fora, pelo seu falar, pelo seu olhar, pelo seu gestual, porque dá para se ler, dá para interpretar as suas vontades se você estiver olhando para aquele ponto, se você sempre ficar cobiçando aquilo. Mas os segredos do coração ser manifestado a alguém, meu irmão, não tem coração duro que não se amolece. Então eles falam, Deus realmente está no meio de vocês, porque isso aí não tem como alguém saber. Diferente do espírito de adivinhação que pode acompanhar a pessoa, fazer as suas anotações no caderninho e depois jogar isso aí. E tem um absurdo acontecendo na igreja falando assim, eu estou lendo, eu estou sentindo. Irmãos, pelo amor de Deus, um dia eu fui na igreja aqui na minha cidade. Tinha lá um camarada que ele estava adivinhando o número de CPF, ele estava adivinhando o número de placa de carro. Ele começou a falar sobre algo que ele viu em Portugal, e etc. Então, um carro branco. Irmão, tudo isso está na internet, está no Facebook. Na época era Orkut, ainda ninguém lembra disso aí, né? Facebook. Imagine-se que eu sou um falso profeta, tá? Eu não estou dando receita para você ser um falso profeta, não. Mas para ser um falso profeta bem sucedido, né? Ou seja, mal sucedido, mas bem sucedido, é simples. Você me convida para ir na sua igreja. Eu entro no seu perfil, pesquiso quem é as pessoas da sua igreja, eu começo a fazer as anotações. Eu vejo que no seu perfil tem lá que você tirou foto em Portugal. Eu anoto. Fulano de tal esteve em Portugal no ano passado. Ok? Eu chego lá na sua igreja e falo assim, olha, eu estou vendo aqui uma bandeira de Portugal. Alguém esteve em Portugal aqui no ano passado. Quem é? Aí a pessoa levanta a mão e chora. Não, só Deus que sabe disso. É claro que não. Ah, mas esse pastor e esse pregador que está aí nunca me viu. A gente tem que parar de ser inocente, irmão. Entende? Tem que parar de ser inocente. A Bíblia fala que você precisa julgar as coisas segundo a Escritura. Não creia em todo espírito, mas julgai se os espíritos são de Deus. Cuidado com isso. Qual é a edificação no corpo de Cristo de alguém adivinhar seu CPF? Qual o propósito de Deus de alguém adivinhar a placa do seu carro? Seu carro está estacionado lá fora, irmão. Sabe? Sem contar que esses falsos profetas têm os seus compassos que ficam andando, eles ficam fiscalizando, eles ficam procurando coisas para poder ir lá e passar informação. Aí você pensa com o camarada, quem é que vai ser ousado para pegar um esboço de um pregador? Ninguém. E quem diz que aquilo é esboço? Sabe? Se eu desconfiar de algum pregador, eu levantaria, com certeza. Eu, primeiro, que eu não convido quem eu não confio, tá? De jeito nenhum. Não vou levar alguém lá para a igreja para a pessoa derrubar um monte de alimento que vai confundir a mente dos irmãos. Óbvio. Mas se eu desconfiasse que a pessoa estava fazendo isso, eu ia lá em pé atrás dele, ia ver o esboço dele. Ver se ele está com anotações lá que não é de Deus. Porque o pastor tem que cuidar do rebanho. Ora, não é isso que é o propósito dele? E aí, vamos lá. E como eu falei com vocês que eu já tinha mandado alguém parar de profetizar lá na igreja, isso aconteceu lá na igreja que eu congrego. E eu falei com a pessoa, você não pode entregar esse tipo de profecia aqui, porque isso não vem de Deus. Ainda bem que eu já tinha ensinado a igreja, no estudo bíblico anteriormente, qual era o critério para se discernir se uma profecia é de Deus ou não. Aquela profecia que essa pessoa estava entregando era para causar confusão entre uma irmã e a sua vizinha. Vê se isso vem de Deus. É claro que não, né? Que edificação está acontecendo? Nenhuma. Tá? Então, irmãos, eu vou deixar aqui para vocês Jeremias 5, o último verso para a gente encerrar, né? Jeremias 5, verso 30. Fala assim, uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, não era a autoridade de Deus. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim?
Eu vou ler de novo, porque é o último verso que eu vou ler hoje para vocês. Uma coisa espantosa e terrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que eles farão quando tudo isso chegar ao fim? Deus te abençoe. Eu te agradeço por ter passado esse momento conosco aqui. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Que Deus abençoe, né? E nós vamos continuar o nosso dia aí, né, no Senhor. Que seja bênção. Muito obrigado pelo carinho de cada um dos irmãos, tá? Eu sei que vocês compreendem que eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Muitos irmãos postaram algumas coisas e eu não consegui nem ler, né? Se fosse uma mulher, conseguia fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas eu fico perdido. Deus abençoe. Até logo.